Bom dia, sétimos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, do dia 13/10, aula de língua portuguesa. Vamos relembrar as características dos textos, resenha e sinopse. Essa unidade que nós estamos estudando, a unidade 8, ela traz para a gente duas novas tipologias textuais, que são o texto resenha e o texto sinopse. Vale destacarmos que para produzirmos a sinopse ou uma resenha, nós precisamos de um texto base, ou seja, assistir um filme, ler um livro, assistir um filme, assistir um capítulo de novela, ou ler algum gibi, alguma coisa do qual eu possa estar produzindo o que nós conhecemos como resenha ou sinopse. A partir disso aí, nós precisamos estar atentos porque são textos que possuem características próximas, entretanto, eles são totalmente opostos com relação à finalidade. Quando a gente fala em resenha e sinopse, logo a gente pensa assim: é um resumo do livro, é um resumo do filme, é um resumo daquilo que nós lemos. Não é bem um resumo. Você faz referências ao seu texto base, ou seja, ao filme. Vamos partir do princípio que eu assisti a um filme. Então, eu vou produzir uma resenha ou vou produzir uma sinopse. Seu objetivo é, sim, passar informações sobre aquilo ali. Não é bem um resumo que você vai fazer, contar as partes mais importantes ou contar a história. Você vai partir do princípio que você estará informando alguém sobre a história, sobre o assunto, mas alguns aspectos são relevantes e precisam ser destacados. Quando a gente fala, por exemplo, resenha, o objetivo da resenha é você sintetizar uma obra expondo de maneira crítica a sua opinião. Ou seja, não apresento só o resumo. Eu vou apresentar a história da obra, eu vou sintetizar aquilo que está sendo demonstrado ali, ou num filme, ou num livro, mas eu vou expor de maneira crítica a minha opinião. Meu objetivo, a minha finalidade é avaliar a obra que está sendo resenhada. Eu assisti ao filme, ou seja, eu vou produzir uma resenha de modo que quem está lendo o meu texto, a minha resenha, consiga perceber se eu gostei ou não do filme e por quê. Por que o filme é importante, o que o filme destaca de importante. Então, toda vez que eu produzo uma resenha, eu vou opinar, eu vou avaliar o texto base. A resenha é comumente feita para ser publicada nos veículos de comunicação após a edição da obra. Vamos supor, vai ser lançado o filme tal. Então, alguns especialistas, alguns estudiosos, alguns críticos de cinema vão fazer, vão produzir uma resenha sobre esse filme. Então, nós temos aí a ideia de que alguém que já assistiu ao filme irá emitir sua opinião. É bom? Não é? Você pode assistir, você vai gostar. É um filme feito para espectadores que gostam desse assunto, que gostam desse conteúdo, que gostam dessa linha de pensamento, dessa linha de raciocínio. Então, esse é o objetivo da resenha. Você apresenta a história, mas ao mesmo tempo você emite sua opinião. Então, nós podemos dizer que a resenha é repleta de subjetividade, ou seja, o eu do autor, aquilo que o autor sentiu, aquilo que o autor percebeu durante assistir ao filme ou a leitura de um livro. Vamos lembrar ainda, destacando que quando a gente fala de resenha, alguns aspectos precisam ser observados. Primeiro, você vai apresentar um resumo das principais ideias do filme ou do texto. Você precisa deixar bem claro para o leitor qual é o assunto abordado na obra. Vamos supor que eu assisti um filme como Os Vingadores, exemplo. É um filme de super-heróis, então eu vou apresentar primeiro o resumo das ideias. O filme fala sobre isso, isso e isso, abordando essa história. Qual é o assunto abordado em questão? Os Vingadores que devem fazer tal missão, realizar tal missão para resolver tal assunto. Você apresenta como o autor aborda o assunto, ou seja, o diretor do filme, juntamente com o autor, mostraram que os heróis são dessa forma. Então, você já está mostrando também como você percebeu a apresentação, a definição do autor sobre o filme ou sobre a obra. Você precisa informar o leitor se a obra exige conhecimentos prévios. Vamos supor que você está assistindo ao filme Vingadores 2. Então, é preciso que você coloque que, se a pessoa não assistiu ao filme 1, ela vai ficar perdida em alguns momentos. Então, você precisa indicar também se é necessário conhecimentos prévios.
Vamos supor, a obra fala sobre 1922 no Brasil. Então é importante que antes de você começar a assistir ao filme, você lembre o que aconteceu em 1922 no Brasil. Então, alguns conhecimentos importantes é interessante também quem está produzindo a resenha, né, no caso o resenhista, destacar para o leitor. Informe-se, se possível, em qual teoria a obra foi baseada. Uma obra de super-herói, por exemplo, ela é baseada em quê? Nos estudos, nos quadrinhos já feitos anteriormente. Outro filme ele foi baseado num texto que já foi escrito, num livro que já foi escrito, ou numa história real, é baseado em um acontecimento, é uma obra de ficção. Então, você precisa situar isso aí para o leitor. Indique que tipo de público a obra se destina. Se é um livro para um público infantil, se é um filme para um público infantil, se é um livro ou um filme para um público adulto, se é um filme específico para pessoas que gostam de super-heróis, para pessoas que gostam de discutir política, discutir questões críticas. Então, você precisa estar selecionando isso aí. Então, observem que nós destacamos 6 aspectos. Esses 6 aspectos fazem com que a resenha tenha para a gente um caráter pessoal, um caráter íntimo, que nós vamos chamar de subjetivo. Porque se eu vou produzir uma resenha, assistir ao filme e vou produzir a resenha, e eu tenho que indicar qual é o assunto, como o autor abordou isso aí, o que é necessário saber para compreender a obra, qual foi a teoria embasada para fazer esse filme, né, gravar o filme ou publicar essa obra, a que público se destina, significa que eu não estou só fazendo uma leitura ou só assistindo ao filme. Eu estou fazendo uma análise mais profunda. Eu pesquisei a história anterior do filme, eu pesquisei de onde veio aquela história, eu busquei saber baseado em que surgiu aquela história. Então, eu parto do princípio que a resenha exige muito mais do escritor, do resenhista, porque ele precisa passar sua opinião, seus conhecimentos sobre aquele texto, sobre aquela obra, para o leitor, para quem está lendo o seu texto ou assistindo, né, a leitura da sua resenha. Então, ao dar opinião, você precisa ainda avaliar alguns aspectos como o mérito da obra, o que ela apresenta de novo. Esse filme ele é um filme bacana para ser assistido, por quê? O que ele traz de novo? A abordagem e os conceitos são diferentes dos habituais? Se é um filme, por exemplo, você pode destacar a questão dos efeitos especiais, dos recursos utilizados. Se é uma obra, né, um livro escrito, você pode estar pontuando aí como o autor citou, destacou certos aspectos, o que veio de diferente, né? O tipo de narrador que ele usou, as palavras, os termos, a linguagem é diferente daquilo que nós já estamos acostumados. Com relação ao estilo, né, informar sobre o tipo de linguagem, se o autor é conciso, prolixo, se ele usa uma linguagem de fácil acesso ou exagera no uso de termos técnicos. Então, você precisa situar, a linguagem é uma linguagem de fácil compreensão, o autor ele é bem conciso, ele pontua, ele vai direto ao assunto, ou a linguagem é uma linguagem de difícil compreensão, totalmente dentro da norma culta, o autor é prolixo, né? Cansativo, o texto é longo, ele é muito descritivo. Então, você precisa também direcionar para o leitor ou para o espectador, né? Se for de um filme, como ele vai se deparar, né? Como ele deve estar preparado para assistir ao filme ou ler a obra. Então, fiquem atentos para o fato de que, quando eu tenho um texto para identificar se ele é uma resenha, a primeira coisa que eu preciso identificar ali é a individualidade do escritor. Quando você começa a ler um texto que ele está falando de um outro texto, de um outro assunto, né, como um livro, um filme, e você começa a perceber que o autor ele é bem pessoal, ele é subjetivo, significa que aquele texto é uma resenha. Significa que ele não está apresentando só a história, só o resumo, mas ele está apresentando também o seu ponto de vista, a sua opinião, a forma como ele enxergou o livro ou o filme. Diferente da resenha, o que nós chamamos de sinopse, ela não parte do princípio que você precisa expor seu ponto de vista. A sinopse é o resumo que geralmente acompanha a obra original e é escrito pelo próprio autor ou por alguém envolvido na produção. Observem a principal característica aqui, que é a ideia de que eu não quero emitir minha opinião. A sinopse ela não emite opinião.
Segundo, a resenha pode ser feita por qualquer pessoa que leu uma obra ou assistiu a um filme. Vamos supor, eu, Carla, li essa obra. Peguei aqui uma obra que estava próxima aqui de mim. Macunaíma, de Mário de Andrade. Então, eu li a obra, agora eu vou produzir uma resenha. Então, eu vou pôr o meu ponto de vista, a minha opinião sobre essa obra. Quando o escritor Mário de Andrade produziu, escreveu essa obra, antes de ser publicada, ele pediu para que alguém fizesse uma sinopse. O que é a sinopse? É isso que aparece aqui atrás, ó, que é um resuminho. Esse resuminho ele pode ser feito pelo próprio autor, como pode ser feito por alguém que foi convidado pelo autor, que conhece a história e que vai fazer um resumo da obra, sem emitir a opinião. Em algumas obras, nós ainda encontramos os resumos e os comentários na chamada orelha do livro. Essa parte que fica por dentro aqui, onde nós temos alguns comentáriozinhos, que trazem para a gente o resumo da obra. Antigamente, quando a gente ia muito nas locadoras, alugar um filme, que hoje ninguém mais faz isso, porque a gente assiste aos filmes pela internet aí, mas quando nós íamos a uma locadora, nós pegávamos o DVD e você via na parte de trás do DVD a história. Então você tinha ali uma sinopse, que era um resuminho contando para você sobre qual é o assunto do texto do filme e sobre o que o filme fala. Desculpa, poderia ser um texto também se fosse um livro, né? O filme conta a história de fulano que faz isso, isso e isso, acaba acontecendo isso e sai para isso. O filme é um suspense. Então você tem aqui um resumo direto, objetivo, claro, que apenas direciona você, enquanto espectador, a saber qual é a história, qual é o caminho que você vai seguir, para acompanhar a história do filme. Então você procura, quem produz a sinopse, procura envolver o espectador de modo direto. Além de acompanhar a obra, a sinopse costuma aparecer em materiais de divulgação. Ela é um resumo bem produzido com o intuito de chamar a atenção para a obra em questão. Vamos ao cinema final de semana. O que nós fazemos? Pegamos ao jornal, não é isso? Vamos lá naquela parte de AT2 e eu procuro quais são os filmes em cartaz e eu leio a sinopse do filme, que é aquele resuminho que aparece ali para mim sobre o filme, direcionado ao leitor de jornal ou ao espectador de filmes, para que ele possa entender qual é a história do filme. Então, a sinopse ela é totalmente oposta à resenha. Por quê? Além dela estar voltada para identificar apenas a história e não trazer um ponto de vista, uma opinião, a sinopse ela parte do princípio que ou ela é feita pelo próprio autor da obra ou por alguém que está bem próximo a ele, como um diretor de cinema, como um crítico de cinema ou um amigo do autor da obra. Trata-se de uma espécie de resumo que vai despertar a curiosidade do leitor, fazendo com que ele se interesse pela obra original. Então, essas são as características básicas entre sinopse e resenha. Ok, pessoal, até aqui? Dúvidas? Perguntas? Então, para que a gente possa ilustrar e compreender melhor essa diferença entre sinopse e resenha, eu vou pedir para vocês acompanharem comigo lá na apostila de vocês, página 27. Página 27, para que a gente possa estar começando aí. Ok? Muitas vezes nos deparamos com várias opções de livros, filmes, espetáculos. Mas como você faz para saber sobre o que trata um livro ou um filme, ou se vale a pena assistir a um determinado espetáculo teatral? O que você faz nessas situações? É o que nós acabamos de dizer. Então, vocês podem estar anotando aí, mesmo que não tenha linhas, puxem uma setinha, um espaçozinho e coloquem. O que nós fazemos? Nós procuramos informações que nos digam qual é o assunto que será tratado ou que será representado no espetáculo teatral ou no filme, ou o assunto que será tratado no livro. Então, nós procuramos informações que nos tragam o assunto, o tema, a abordagem
do assunto ou abordagem ali temática. Leia a seguir um texto sobre o livro 1922 e responda às questões propostas. Continuando, então, a segunda pergunta, segunda questão. Leia a seguir um texto sobre o livro 1822. O nome do livro aqui é 1822 porque ele está direcionado para retratar esse ano de 1822, ou seja, o livro já te direciona para o fato de que você precisa saber o que aconteceu em 1822. E observem ainda que logo na frente do nome do livro nós temos juvenil, ou seja, foi feita uma adaptação da obra 1822 em uma linguagem mais juvenil, com uma linguagem mais acessível para as crianças. Nesta versão juvenil do premiado livro 1822, o escritor Laurentino Gomes traz também aos jovens leitores a chance de embarcar numa viagem surpreendente rumo à independência do Brasil, como muitos adultos já fizeram na versão original da obra. Você já deve ter ouvido falar no Grito do Ipiranga, o famoso Independência ou Morte. Provavelmente já viu quadros, filmes ou imagens retratando esse episódio. E talvez nunca tenha parado para se perguntar se foi assim mesmo que tudo aconteceu. Prepare-se, jovem leitor, para percorrer os caminhos e descaminhos da história do nosso país, em um texto muito agradável e fácil de entender. Esta é uma viagem ao passado para ver como o Brasil, que tinha tudo para dar errado, deu certo em 1822 por uma notável combinação de sorte, improvisação, acaso e também de sabedoria, naquele momento de grandes sonhos e muitos perigos. Então, observem que o objetivo do autor aqui foi apenas nos trazer um resumo daquilo que será tratado na obra. Então, qual a finalidade do texto escrito? Apresentar resumidamente o conteúdo do livro. E observem ainda que ele faz algumas perguntinhas para despertar a curiosidade, como: você já deve ter ouvido essa frase? Você já viu algumas telas? Né? São perguntas indiretas. Quando ele diz, você provavelmente já viu, né? Você já leu, você já ouviu falar. Então, são perguntinhas indiretas que despertam a curiosidade do leitor. Por quê? Quando alguém lê um texto desse tipo, ele tem dois posicionamentos. Ou eu gosto da história do Brasil, eu me interesso pela história da independência, portanto, eu quero ler o livro. Então, você gostou do resumo, né, da sinopse, perdão, que foi apresentada ali, você gostou da história que será apresentada no livro, portanto, você será um leitor do livro, você irá ler a obra. Ou você não se interessa por esse assunto, portanto, essa obra não será lida por você. Você irá procurar um outro texto, um outro livro que desperte sua atenção. Então, a sinopse ela também tem essa finalidade, tem essa função, fazer com que o leitor selecione aquilo que ele vai ler. Na abertura do capítulo, pela leitura da capa, levantamos algumas suposições sobre o conteúdo do livro e o público-alvo. O texto confirma essas hipóteses? Explique. Observem que o título, quando ele coloca ali juvenil, ele já dá dicas para a gente. Primeiro, é um livro que conta a história de 1822 em uma versão juvenil, ou seja, para um público jovem, para um público mais infantil. Então, o título mesmo, ele já nos direciona, já confirma essa ideia aqui de que nós temos noção, nós temos acesso a como será passado esse conteúdo. Segundo o texto, esse livro é uma versão juvenil de 1822, o que significa que é um texto voltado para adolescentes. Ambas as publicações são escritas pelo mesmo autor, é interessante destacarmos isso aí. A obra original foi escrita por Laurentino Gomes. A adaptação também é uma obra dele. Ele mesmo pegou a obra original e transcreveu para uma linguagem mais juvenil. Então, ambas são obras produzidas pelo mesmo autor. Os livros tratam sobre diferentes aspectos da proclamação da independência. Não, o assunto é o mesmo. Os livros têm pontos em comuns e também diferenças. Lógico, se são produzidos pelo mesmo autor sobre o mesmo assunto, então quais são os pontos em comum? Tratam do mesmo tema, a história da independência. Quais são as diferenças? A linguagem e o público-alvo ao qual o livro é direcionado. Apresenta a proclamação da independência narrada por um adolescente. Não. Nós temos um livro produzido para adolescentes. Porém, é um livro produzido pelo autor Laurentino Gomes. Então, fiquem atentos ao fato de que obras adaptadas
podem ser produzidas pelo mesmo autor, como eu posso, por exemplo, eu, Carla, li uma obra de Machado de Assis, e aí depois que eu consigo os direitos autorais, eu vou readaptar essa obra para um público infantil. Também posso fazer isso, desde que eu consiga os direitos autorais e a permissão, né? Ou o próprio Machado de Assis poderia, né, se estivesse vivo hoje, poderia pegar a sua obra original e adaptá-la para uma linguagem mais infantil. Então, são possibilidades aí de reescrever a mesma obra. No nosso exemplo aqui, o próprio autor adaptou a sua obra. E partindo dessa ideia aí, nós vimos que o texto apresentado aqui ele é uma sinopse. Ele deixa bem claro para a gente que o objetivo direto aqui de quem produziu esse textinho era exatamente nos informar que o autor Laurentino Gomes produziu uma obra para um público infantil e que é interessante que as pessoas desse público, né, os jovens e adolescentes, leiam a obra porque eles terão acesso a informações com uma linguagem mais acessível, um assunto interessante mostrado numa linguagem mais acessível. E nós vamos, a partir de agora, ler dois textos que aparecem aí na apostila de vocês. O primeiro texto se encontra lá na página 28 e o segundo na página 31. Todos os dois textos estão baseados na mesma obra, que é o livro da Thalita Rebouças, Fala Sério, Mãe. Então, partindo dessa obra original, que é o livro da Thalita Rebouças, nós vamos ler primeiro uma sinopse e depois uma resenha. Eu preciso que vocês acompanhem comigo na apostila de vocês, porque eu vou fazer o comentário no geral, tá? Eu não vou corrigir todas as questões. Então, vamos lá. O texto a seguir, ele traz a sinopse e outras informações sobre o livro Fala Sério, Mãe. Então, acompanhem aí. Fala Sério, Mãe, editora, revista e ampliada, crônica inédita. Observem que aqui nós já temos um direcionamento sobre quem foi a editora e que o livro se trata de uma crônica, de um assunto do cotidiano. Autor, Thalita Rebouças, formato livro. Sinopse. Nesta obra, Thalita Rebouças procura apresentar os dois lados da moeda de ser mãe. Ao longo do livro, são descritas as queixas e alegrias da mãe coruja e um tantinho estressada Ângela Cristina, em relação à filha primogênita Maria de Lourdes, a Malu, assim como as teimosias e o sentimento de opressão desta em função dos cuidados, muitas vezes excessivos, de sua genitora. Para tratar os dois pontos de vista, a autora lança mão do seguinte expediente. A primeira parte do livro, da gestação de Maria de Lourdes até seus 13 anos, é narrada pela mãe, que então passa a palavra à filha. Nesse momento, entra em cena a segunda narradora, a própria Maria de Lourdes, contando, de acordo com sua ótica, a relação de amor e ódio com a figura materna. Sua narração se estende até o final da história, quando ela está com 21 anos. Observem que a sinopse aqui foi bem direta para a gente, enquanto leitor, para que possamos entender que a obra se divide em dois momentos, em duas partes, que nós temos dois narradores diferentes. Então, nós temos o assunto, primeiro, que é apresentado nas primeiras linhas ali, trata sobre a relação de mãe e filha, sobre a ideia da maternidade, né? Uma mãe de primeira viagem, como ela vai lidar com essa chegada do bebê. Logo depois, nós temos uma obra que vai se dividir, né, do começo da narração da mãe até o momento em que a filha nasce, ela passa, portanto, a palavra para a filha, que vai continuar narrando sua história. Então, nós temos informações importantes aqui. Primeiro, eu fico sabendo qual é a história. Depois, eu imagino que a história começa com a mãe narrando, mas aí eu já tenho a informação de que a mãe vai narrar parte da história, porque depois a filha entra em cena narrando. Então, enquanto leitor, se eu tenho acesso a essa sinopse, eu estou preparada para compreender melhor o livro. E eu posso também definir se o assunto realmente me interessou, se eu quero realmente ler essa obra, por quê, qual é o aspecto dela que chamou a minha atenção ou que desperta a minha atenção e como esse assunto será abordado. Quando eu leio em um jornal ou em uma página da internet uma sinopse, outras informações aparecem, como essas que nós temos aí embaixo, detalhes do produto. Observem que aqui, quem produziu a sinopse buscou colocar para a gente a imagem da capa do livro,
para que você possa saber como é a capa, que ela é uma capa colorida, a forma como o autor se preocupou em retratar, né, essa imagem aí da capa. Nós não temos desenho, mas nós temos imagens aí, né, da palavra que se destaca, né, fala sério, mãe, e um mãe com uma letra aí em destaque, com uma cor que chama atenção. Nós temos aqui um direcionamento para o fato de que é uma crônica, ou seja, é um tema do cotidiano, é um assunto que acontece no dia a dia, é algo muito comum que a autora buscou retratar dentro de sua obra. E eu vou comprar o livro ou quero ler o livro. Outras informações podem também ser interessantes, como subtítulo ali, logo abaixo do título nós temos edição, revista e ampliada, é uma crônica inédita, origem nacional, então é uma obra brasileira, coleção Rosa Choque, edição 1, assunto, TIM, literatura. Observar aí quando aparece para a gente edição 1, porque a autora ainda não relançou a obra, ou seja, é a primeira vez que essa obra está sendo lançada. Às vezes, com os anos, a autora resolve reescrever algumas partes da obra ou mudar alguma coisa na linguagem, ou a obra já passou muitos anos, ela quer relançar a obra porque foi um sucesso. Então, a partir do relançamento, ela terá a edição 2, 3, 4, depende de quantas vezes isso acontecer. O assunto, e observem que ali no assunto ele direciona o público, né? O assunto teen, ou seja, uma literatura feita para jovens, para adolescentes. Idioma português. O ano de lançamento, 2012. País de produção, Brasil. O código de barras e o registro da obra. A encadernação, como que o livro é feito, em brochura, o tamanho, a largura, o peso. O número de páginas. Tem gente que, infelizmente, compra um livro ou lê um livro pela quantidade de páginas, né? Procura ver se tem figurinhas, porque se não tiver figurinhas, não lê. Se o livro for muito longo, não lê. Então, essas informações são passadas aí com o objetivo de fazer com que o leitor, ao adquirir a obra ou ao sentar para ler a obra, ele possa ter uma noção de tudo aquilo que ele vai ter acesso, de tudo aquilo que ele vai ler, de tudo aquilo que ele vai compreender dentro dessa obra. Então, nós temos uma sinopse bem direta. Em momento nenhum o autor se posicionou, o autor emitiu sua opinião, colocou seu ponto de vista. Diferente do que nós vemos como resenha, que é o texto que nós estaremos analisando, que se encontra lá na página 30. Eu vou pedir para vocês passarem aí a página da apostila e acompanharem comigo lá na página 30 a resenha. A seguir, você vai ler outro texto sobre esse mesmo livro aí, o Fala Sério, Mãe. Estão acompanhando comigo? Ok? Beleza. Então, vamos lá. Nós temos agora uma resenha, mas observem que quem fez a resenha está marcando para a gente aqui em cima, ó, 22 de setembro de 2017. Foi uma resenha produzida pela Jéssica Rabelo. Observem que a Jéssica produziu a resenha destacando novamente a obra, né, colocando aí a imagem, né, da capa. Título, Fala Sério, Mãe. Série, Fala Sério, livro 1. Autora, Thalita Rebouças, da editora Rocco, ano 2004. Avaliações. Avaliações porque, na opinião da Jéssica Rabelo, esse livro ganhou 5 estrelinhas. Observem que agora, nessas informações que aparecem aqui, nós já temos bem sinalizado que a autora da resenha se posicionou. Observem que quando nós lemos o primeiro texto, nós tínhamos apenas informações aqui, ó, detalhes do produto. E esses detalhes sobre a editora, a coleção, apareciam após a sinopse. Por quê? O objetivo maior da sinopse é apresentar a história, o enredo, uma espécie de informação sobre aquilo que irá aparecer no filme ou no livro. Então, esses detalhes da obra aparecem depois. A sinopse é feita dessa forma. Quando nós temos uma resenha, essas informações aparecem antes. Por quê? Porque a autora quer informar logo, o autor, né, quer informar logo, como uma forma de dizer que é da editora Rocco, o ano em que foi feito e que a obra foi bem avaliada. Então, ela já está dizendo, nesse caso aqui ela, porque é a Jéssica, que ela está fazendo uma resenha, que ela está emitindo opinião sobre uma obra que foi bem aceita pelo público. Tanto que, além dela dar 5 estrelinhas, né, 5 coroinhas no caso, ela já diz onde você pode encontrar a obra. Scooby, Amazon, Saraiva e Submarino. Ou seja, na opinião dela, a obra é tão boa
que você não pode perder a oportunidade de adquirir. Portanto, ela já está dizendo quais são os sites e os locais onde você pode estar adquirindo essa obra. Então, vamos lá para a resenha. Observem que antes de começar a resenha, ela fez uso de uma sinopse. Então, lá no comecinho, ela pegou um resuminho, né, uma sinopsezinha da obra, antes de começar o texto dela. E ela diz assim, ó, que ser mãe é padecer no paraíso, a sabedoria popular já tratou de espalhar para todo mundo. Mas, e quanto aos filhos? Será que não vivem lá o seu quinhão de martírio nessa relação? Em Fala Sério Mãe, a autora Thalita Rebouças, com seu bom humor, apresenta os dois lados da moeda. Ao longo do livro, são descritas as queixas e alegrias da mãe coruja e um tantinho estressada Ângela Cristina, em relação à primogênita Maria de Lourdes. Não sei se vocês observaram que até o momento em que eu li apresenta os dois lados da moeda, nós tínhamos um texto diferente da sinopse que nós lemos anteriormente. Daqui para frente, ao longo do livro, são descritas as queixas, é a mesma sinopse que nós lemos anteriormente. O que significa que quando a Jéssica foi produzir a resenha dela, ela teve acesso a essa sinopse aqui. Ela pode ter ido lá na internet e procurado alguém que fez uma sinopse sobre o livro, ou a própria autora que resumiu ali a história, e ela lançou mão disso aqui, ó. Ângela Cristina, em relação à filha primogênita, é a mesma resenha, é a mesma sinopse, perdão, é a mesma sinopse que nós já lemos anteriormente. Então, a Jéssica, ela fez uso desse comentário, não vou ler novamente, e, primeiro, ela faz um questionamento, vamos dizer assim, ela lança, né, uma frase ou um assunto, um tema, um lema, vamos dizer assim, que a gente ouve diariamente, que é a ideia de que ser mãe é padecer no paraíso. E aí ela pergunta, e os filhos também não padecem? Também não tem seu momento de padecer, de sofrer com aquilo que a mãe impõe, com a forma como a mãe cria? E aí ela começa a relatar qual é o assunto, né, de forma bem rápida, bem direta, por isso ela lança a mão da sinopse, para depois ela começar a sua resenha. Às vezes, ao ler algum livro, tenho a sensação, opa, ela já começou em primeira pessoa, ela já começou a pôr o seu ponto de vista. Às vezes, ao ler alguns livros, eu tenho a sensação de que deveria ter lido, então fica bem claro para a gente como que a resenha é um texto pessoal, é um texto subjetivo. Então, acompanhem aí. Às vezes, ao ler alguns livros, tenho a sensação de que deveria ter lido antes pelo simples fato de ele ser maravilhoso. Com Fala Sério Mãe, foi exatamente o que senti, pois mesmo sendo uma leitura de pouquíssimas horas, o livro me tocou em vários pontos que eu não sabia ser possível. E já posso adiantar que em um futuro muito distante, quando for mãe, será uma releitura obrigatória para aprender um pouco mais com meu filho ou minha filha. O livro tem uma leitura fluida, daquelas que quando percebe, você já terminou. Dona de uma escrita sem rodeios e direto ao ponto, Thalita Rebouças conta como é a vida de mãe e filha com dinâmica e bom humor. Muitas vezes vi minha mãe em Ângela Cristina e me vi em Maria de Lourdes. Observem que ela já está associando a sua vida com a vida da personagem. Ou seja, foi tão íntima a leitura ali, foi tão pessoal, que quando ela fez a sua análise, né, a sua resenha, ela demonstrou que ela se enxergou dentro da obra. É como se o livro tivesse sido escrito para ela, tivesse contando a história dela. Notar essas semelhanças foi como ver uma parte da minha adolescência representada e entender pelos olhos de mamãe um pedaço da minha infância. Nenhum livro que retrata o laço entre mãe e filha me fez sentir algo parecido, pois eu não só me senti representada, como também entendi dois lados de uma mesma moeda, que também são dois lados da minha vida. Ângela Cristina e Maria de Lourdes são personagens que simplesmente parecem existir de verdade, assim como o universo ao redor delas. Ângela Cristina tem aquele ar sabichão protetor de mãe que, no fundo, só quer o melhor para sua filha, mostrando isso à garota através de erros e acertos que nos fazem lembrar que as mães são também seres humanos. Já Maria de Lourdes, ou Malu, como prefere ser chamada, por algum motivo eu prefiro o original, é uma criança, adolescente e mulher,
que quer se firmar como adulta e responsável. Uma criança que quer mostrar responsabilidades mesmo tão pequena. Uma adolescente que quer demonstrar maturidade mesmo sendo tão nova. Uma mulher que quer demonstrar independência mesmo sendo tão dependente de sua mãe. Porque uma das verdades que aprendemos na vida, mas de que só nos damos conta muito depois, é que não importa quantos anos temos. É para nossas mães, ou pais, ou avós, seja quem lhes representa esse papel, que nós voltamos quando precisamos de acalento e uma direção. Ler esse livro de Thalita Rebouças foi como resgatar um pedaço da minha vida, mas principalmente foi como perceber mais uma vez o quão importante minha mãe é na minha vida e o quanto ela me ama. É difícil pôr em palavras a verdade que esse livro me trouxe e o que eu espero que traga a qualquer um que venha a lê-lo. É uma leitura maravilhosa que vale muito a pena ser valorizada como um livro perfeito. Fica bem nítido pra gente, né? Como que a autora ela se encontrou na obra e como que o livro representou alguma coisa para ela. O tempo todo ela diz: eu penso, eu acho, eu vejo, eu sinto. O livro me mostrou, a obra me mostrou. Gostaria que as pessoas percebessem. Então fica bem nítido para a gente a opinião dela. Esse é o objetivo da resenha. Partir do princípio que você leu a obra, você assistiu ao filme e você vai se posicionar, mostrar como essa obra, esse filme, né? Vou falar obra no geral, se relacionando a livro e filme, como essa obra te tocou, o que essa obra despertou em você, como você avalia essa obra. E observem aqui que a autora, antes de começar, deu as 5 coroinhas ali, direcionou para onde você deve comprar a obra, e ela termina dizendo o seguinte: termina dizendo que é uma leitura maravilhosa que vale muito a pena ser valorizada como um livro perfeito. Ou seja, ela deixa bem nítido para a gente como que é um livro que vale a pena ser lido. Então, partindo dessas duas leituras, dessas duas análises, nós observamos que ambos os textos, lá na pergunta 9, ele diz assim: quais são as semelhanças e diferenças? Ambos os textos apresentam opinião sobre o livro? Não. Quero destacar com vocês, analisar apenas esse comentário aí da questão da letra A, da questão 9. O único texto que traz a opinião é a resenha, porque esse é o objetivo do texto. A sinopse, ela direciona para o leitor o assunto, a forma, né, a linguagem, os aspectos que são retratados ali. A resenha, o autor se posiciona sobre a importância da obra, sobre como a obra tocou a vida dele e como a obra foi importante na vida dele. Ok, pessoal, até aqui? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Aguardem só um momentinho, então, que eu estou encerrando e já vou conversar com vocês.